Boa tarde. Agradecer a presença dos senhores e senhoras. Iniciar uma breve interlocução, depois passaremos a palavra aos nossos ministros. Desde a nossa chegada ao comando da Casa Civil, na missão dada pelo presidente Bolsonaro, a prioridade número 1, dentre todas as prioridades que nós tivemos e nas missões que o presidente nos passou, diz respeito à questão do meio ambiente, a atenção, a preservação e ações governamentais. O país vive a pior seca dos últimos 91 anos, tem agravado muito a situação, que poderia estar bem melhor se isso não ocorresse, e ações governamentais que têm tido muito sucesso. Eu acho que em breve o país vai ter acesso a números bastante expressivos, e isso fruto de um trabalho coordenado do Comitê da Amazônia, na pessoa do vice-presidente, mas ações efetivas do Ministério do Meio Ambiente, hoje tão bem comandado pelo ministro Joaquim, ações efetivas do nosso ministro Anderson, que tem ajudado muito na tarefa de não permitir nenhum tipo de ação ilegal dentro do possível, e ações que serão implementadas de uma forma ainda mais expressivas a partir das atitudes que serão tomadas a partir do dia de hoje. Então, quero dizer que vamos aumentar ainda mais a atenção do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós iremos ter uma recuperação de imagem bastante expressiva a nível mundial, principalmente em um momento que precisamos ter uma imagem muito positiva do nosso país. E essas ações que serão implementadas no dia de hoje irão contribuir muito para que a gente possa ainda reduzir essa tendência, aumentar ainda mais essa tendência de queda dos nossos índices de desmatamento e de queimadas em nosso país. Então, vou passar a palavra para o ministro Joaquim e após ao ministro Anderson. Ministro, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. No seu discurso de abril desse ano, ele determinou dobrar os recursos para a fiscalização em relação aos crimes ambientais. Isso já foi realizado, eram 228, agora são 498 milhões de reais especificamente para a fiscalização. Nós já estamos utilizando esses recursos para comprar equipamentos, notebooks, câmeras, aeronaves remotas, drones, para fortalecer a fiscalização em relação aos crimes ambientais. Outro ponto bastante importante, determinado com apoio da Casa Civil e pelo presidente Jair Bolsonaro, a economia nos autorizou a contratar 700 novos servidores para a fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Isso são aproximadamente mais 200 milhões de reais para combater desmatamento ilegal. Além disso, nós, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o do Ministério da Justiça, fizemos uma operação chamada Guardião do Bioma. O que significa isso? Mais 6 mil homens para preventivamente combater os incêndios esses provocados também por uma geada bastante rígida que aconteceu agora no mês passado e que queimou pastos, café, lavouras e está agravando a situação em relação a incêndios em alguns territórios. Então, preventivamente, o governo federal, junto com o Ministério da Justiça e o MDR, está disponibilizando 6 mil brigadistas. Já tínhamos 3.200 homens do IBAMA e ICMBio, agora vamos estar disponibilizando mais 6 mil. Outra ação bastante importante, que na semana passada nós
recebemos o primeiro de 15 caminhões bombeiro especialmente desenhados para a proteção dos biomas brasileiros. Eles foram desenhados, customizados para atuar nos biomas brasileiros. Então, essa é uma segunda ação bastante importante. E eu queria destacar aqui a operação conjunta. Semana passada, eu e o ministro Anderson fomos até a Imperatriz do Maranhão assinar um acordo de cooperação entre a Diretoria de Crimes Organizados e o IBAMA, ICMBio e MMA para trazer inteligência no combate ao desmatamento. Atuar no crime organizado, além do corte da árvore, onde a gente consegue bloquear as operações de desmatamento ilegal via o crime organizado, onde existe lavagem de dinheiro, tráfico de droga, vários outros crimes ocorrem aonde há crime ambiental. Então, nós, em conjunto, vamos atuar de forma contundente, conforme orientação do presidente, para zerar o desmatamento ilegal. Anterior a 2030, o compromisso foi que nós vamos zerar o desmatamento até 2030, o compromisso perante ao Acordo do Clima, mas o nosso compromisso é o máximo de esforços para atuar no combate ao desmatamento ilegal. Por último, eu queria destacar a atuação do Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Ciência e Tecnologia, que em 2019 nós tínhamos um sistema de monitoramento de desmatamento que tinha 6 dias de recorrência. O que significa isso? A cada 6 dias eu teria uma fotografia daquela área desmatada com uma resolução de 54 metros. Hoje, através de uma parceria do INPE, do Sensipan, do CENIMA e do Brasil Mais, do Ministério da Justiça, todos trabalhando em conjunto, nós hoje temos um sistema com 1 metro de resolução e 1 dia de recorrência. Nós conseguimos atuar em flagrante quando você está monitorando essas áreas diariamente. Eu fui em loco visitar algumas operações, tenho acompanhado semanalmente as operações na Amazônia para acompanhar a integração das forças do governo federal para combate ao desmatamento. Então, essa é uma ação bastante contundente. Nós temos ferramentas e estamos atuando de forma contundente para combater desmatamento. O mês passado, em julho, nós tivemos uma queda em relação aos dados do DETER, de um ano passado para esse, de 10%, e no mês de agosto, previamente, nós estamos com um número de aproximadamente 30% de redução em relação ao ano passado. Isso é algo bastante significativo para nós, que mostra que o trabalho iniciado conforme o discurso do presidente nesse ano, em abril desse ano, nós estamos atuando, integrando as forças. Forças essas que vão com apoio logístico do Ministério da Defesa, com a Força Nacional, de uma forma ostensiva, com 700 homens no território, atuando ostensivamente, e os fiscais do IBAMA e ICMBio. É dessa forma, integrado, numa atuação integrada, que nós vamos conseguir mostrar os resultados que o ministro Ciro acabou de comentar. Efetivamente, redução do desmatamento. E eu queria fazer um agradecimento especial ao vice-presidente Mourão, com o Conselho da Amazônia, que tem atuado conjuntamente, articulando e coordenando as operações para que esse resultado seja atingido. Obrigado a todos. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Sei que realmente essa atuação conjunta, a nossa visão, é a visão mais correta e mais eficaz para atingirmos os resultados que a gente tanto espera na diminuição dos crimes ambientais, do desmatamento, do crime organizado que atua por trás de tudo isso e também das queimadas. Lançamos, como disse o ministro Joaquim, a Operação Guardiões do Bioma. Lançamos, antes de começar as queimadas no Brasil, uma operação de prevenção às queimadas e de repressão antecipada. Assim que elas começam, nós já estamos atuando. Recrutamos 6.000 profissionais, a grande maioria bombeiros de carreira, para poder atuar nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país durante esse momento de queimadas. Do Ministério da Justiça, nós atuaremos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a FUNAI e com a Força Nacional. Usaremos todo o nosso aparato voltado à repressão a esses crimes, principalmente os crimes ambientais,
Como bem ressaltou o ministro Joaquim, tivemos semana passada na Operação Anhangá, um exemplo de operação que uniu todas as forças, integrou todas as forças federais e estaduais, o que também é muito importante, esse apoio e essa integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros Militar local, com os órgãos ambientais locais, é quem tem muitas vezes a grande maioria das informações, e tudo isso tem resultado num grande trabalho. Semana passada mesmo, os resultados foram bastante expressivos e assim nós faremos em toda a região norte e em toda a região nordeste, inclusive também aqui no centro-oeste. A Força Nacional hoje, nós estamos hoje com 14 operações na Amazônia Legal, operando junto com a FUNAI, com a Polícia Federal, com o IBAMA, com o ICMBio, enfim, estamos atuando ali e não poderíamos deixar de ressaltar também o investimento de 49 milhões na tecnologia, no nosso chamado Programa Brasil Mais, que auxilia a Polícia Federal e as polícias estaduais na identificação de crimes ambientais. Então, ministro Ciro, era isso que a gente tinha a dizer. Estaremos atuando com nossa força total na região norte, integrados com os demais ministérios e visando aí reprimir os crimes e diminuir as queimadas em nosso país. Era isso.